Depois temos aqui o Channel Mixer, que é um mesclador de canais, né? Basicamente são os 3 canais. Observem que aqui também a gente pode trabalhar, né, em cada um dos canais por separado, né? Então, enquanto eu coloco mais, tiro a saturação do vermelho, que prevalece o verde e o azul, né? Então, observem que é uma relação entre as 3 cores, né? Ok? Então, esse aqui é bem similar ao anterior, ao Color Balance, em matéria, né, de tratamento. Aqui também temos a opção de monocromia, né? Certo? Depois temos aqui o Color Lookup. Esse cara aqui, a gente só vai conseguir trabalhar esse primeiro aqui. Por quê? Esses 2 comandos que tem aqui, o Abstract e o Device Link, ele precisa de plugins que tem que ser baixados da internet. Esses são arquivos separados, né? Que vocês têm que baixar da internet para poder trabalhar com eles. Mas vamos ver esse aqui, esse primeiro que tem já várias opções pré-determinadas para a gente trabalhar. Basicamente, esse Color Lookup, ele faz o quê? Ele tenta simular o efeito de cada um dos fabricantes que existiam na época da fotografia analógica. Você tinha várias marcas, Kodak, Fujifilm, né? E cada uma dessas marcas, como eram película de acetato, elas tinham uma tendência a deixar as imagens com uma tonalidade diferenciada. A Kodak era muito mais vibrante no vermelho, a Fujifilm priorizava mais os azuis, né? Então, basicamente, esse ajuste aqui, ele tenta ser um pouco, digamos, retrô nesse sentido, né? De recordar e lembrar um pouco como eram as fotos, né, mais antigas. Então, vocês podem ir testando aqui esses efeitos. É só selecionar um e com a setinha do teclado vocês podem ir passando, né, para ver os efeitos, né? Esse aqui é um ajuste muito bacana quando vocês querem fazer tratamento de imagem para deixar ela meio antiga, né, com um estilo meio vintage. É bem interessante esse aqui, porque tem várias opções que vocês podem ir utilizando, né, para mexer com as montagens de vocês, né? Então, é só ir passando por cada uma delas, né, para vocês sentirem os efeitos, né? Então, em alguns momentos, como esse aqui, ele oferece a opção para vocês alternar também, fazer ok? Fazer algumas brincadeiras nesse sentido, ok? Por exemplo, se eu tivesse que fazer um cartaz, né, sobre violência contra a mulher, por exemplo, esse efeito aqui seria bem dramático. Observem que ele deixa, né, o rosto da pessoa como se tivesse sido espancada, né, por causa desse reforçamento das sombras, né? Então, tem alguns efeitos interessantes que podem ser utilizados a partir desse ajuste aqui, né? Agora temos esse outro grupo aqui, que também fazem alguns efeitos na iluminação e na cor, mas praticamente já são efeitos pré-determinados. Esse aqui de inversão é quando você inverte a imagem, né? Basicamente, o Photoshop faz um reconhecimento da informação de cor de cada pixel, né? E ele coloca o contrário daquela tonalidade no círculo de cores, né? Então, tudo que é escuro vira claro, tudo que é verde vira vermelho, tudo que é azul, né, vira o oposto. O atalho disso é Ctrl I, né? É um recurso interessante quando vocês querem também fazer algum efeito, alguma montagem um pouco mais dramática, né? Depois temos aqui o Posterize, que ele vai simular como se fosse a serigrafia de um cartaz, né? O efeito da serigrafia, né? Para aqueles que não conhecem, né? Os que já conhecem, já trabalham com silk, né? Onde vocês têm que separar as cores por uma malha,
né? Então, basicamente, aqui o Photoshop tenta lembrar essa técnica. Observem que ele, por padrão, já vem com o nível 4, mas você pode aumentar. Na medida que você vai aumentando, você vai para o original. Na medida que você reduz os canais aqui, os níveis, né, você vai deixando menos cores. Okay? Então, um recurso interessante também, se vocês querem, por exemplo, rasterizar essa imagem, vectorizar ela no Illustrator, vocês podem utilizar esse recurso aqui, salvar a imagem, levar para o Illustrator e fazer o Image 3 lá, né, para deixar já tudo em vetor. Um recurso interessante também, ok? Lembrando que vocês podem combinar esses efeitos aqui, né? Vamos supor que eu quero utilizar esse recurso aqui, eu quero utilizar um recurso dos anteriores, né? Do Photo Filter, por exemplo, né? Então, vocês podem utilizar também a combinação dos dois recursos, né? Eu posso utilizar o Posterize primeiro e mexer aqui no filtro para dar uma diferença de cores aqui, ó. Tá vendo? Então, vocês já podem começar a brincar aqui na mistura dos efeitos, ok? Depois do Posterize, temos o There's Hole. Esse aqui é bem interessante também para quem quer vetorizar as imagens, né? Recurso bem conhecido do alto contraste, né? Vocês podem utilizar para trabalhar combinando com outros recursos, né? Eu posso salvar essa imagem e vectorizar depois no Illustrator, ou simplesmente eu posso utilizar aqui mesmo com colocar aqui, ó. Vocês podem ir já trabalhando e combinando outras cores, tá vendo? Utilizando o próprio recurso do There's Hole, né? Então, vocês podem já começar a combinar esses efeitos aqui, ó. Você vê que com recursos simples, vocês podem conseguir já fazer ajustes bem específicos nas imagens de vocês, ok? Depois temos o mapa gradiente, que é bem interessante. O que ele faz? Ele se apropria da ferramenta gradiente. Vamos abrir aqui um gradiente qualquer desse aqui, né? E ele joga por cima da imagem como se fosse uma película, né? Que se mistura com a própria imagem, ok? Então é só abrir aqui os gradientes. Observem que ele consegue, né, passar por cima da imagem, né? Lembrando que esses gradientes vocês podem editar ele aqui, ó, né? Nesse menu vocês têm aqui a opacidade, né? Eu posso deixar esse tom mais transparente, menos transparente, né? Eu posso mudar o tom aqui, ó, né? Depois a gente vai ver isso mais especificamente na parte de cores, ok? Então, é um recurso interessante que vocês podem trabalhar também aqui, ó. É só ir trocando aqui a cor. Certo? Esse é o mapa gradiente. Depois temos aqui o Selective Color. Esse aqui é bem interessante também. Por quê? Porque vocês podem alterar cores específicas a partir das cores da imagem, né? Então, eu posso escolher aqui, eu posso escolher uma cor específica aqui desse aqui para mexer diretamente com ela. Então, se eu estou trabalhando aqui só na informação do vermelho da minha imagem, né? Então, eu posso tirar o ciano ou acrescentar ciano no vermelho, né? Então, observem que quanto mais ciano eu coloco, mais real fica a pele, né? Ok? Então, coloco ciano, ó. Eu consigo mexer diretamente nos canais de cada uma das cores. Então, para cada cor desse, eu posso acrescentar tanto ciano magenta, ou amarelo, ou preto, né? Certo? Então, é um recurso bem interessante também, onde você pode trabalhar especificamente em tonalidades próprias de cada pixel. Ok?
Aí depois temos esses dois caras aqui que são bem interessantes. O Shadow Highlights, né? Ele tem vários momentos. Ele tem só um inconveniente, que quando você já habilita ele, ele já faz um tratamento, né, diretamente na imagem, ainda sem você ter colocado nada, né? Então, aqui vamos abrir aqui as outras opções. Observe que temos vários momentos. Temos 3 momentos. Nesse primeiro momento, a gente controla as sombras, né? No segundo momento, a gente controla os brilhos, né? A intensidade da luz. E aqui temos os ajustes da cor e dos meios tons, né? Esse quadro aqui é interessante por quê? Porque eu posso trabalhar só nas sombras separadamente das luzes, né? Observem que a minha imagem, que tinha o cabelo aqui muito escuro, né? Eu já consigo ver mais os detalhes aqui do cabelo, né? Só por entrar aqui nesse comando, né? Aqui o amount é a intensidade. Observem que se eu diminuo, eu perco os detalhes. Na medida que eu vou aumentando aqui, eu estou tirando as sombras e estou deixando transparecer os detalhes aqui do cabelo, ó. Certo? Dentro desse comando da sombra, eu tenho a tonalidade da sombra. Eu posso deixar a tonalidade da sombra mais escuro, mais claro, né? Eu vou deixar mais do jeito original para não estourar tanto os pixels. E aqui esse rádio vai controlar a intensidade que cada um desses dois vai se comportar, né? Então, na medida que eu aumento o rádio, eu também estou incidindo na intensidade desses dois caras aqui, né? Ok? Então, relação de intensidade e aumento dos parâmetros. Vou deixar aqui que já o cabelo dá para ver melhor, né? E vou tirar um pouco dessa tonalidade aqui. Agora, nos brilhos, é interessante. Por quê? Porque eu tenho áreas aqui que estão muito estouradas. Está vendo essa área da testa e do nariz? Então, eu posso trabalhar aqui na questão dos brilhos, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho, né? Eu consigo tirar um pouco desse brilho, só que com cuidado para não saturar muito a imagem, né? Ó, vou tirar um pouco esses brilhos, né? Ok? E aqui embaixo vocês têm o controle da cor, né? Eu acho que aqui está muito saturada, vou deixar menos saturada essa imagem, ok? E aqui os meios tons, ó. Na medida que eu aumento, eu contrasto mais, ela vai ficar mais velha. Na medida que eu tiro esses meios tons, eu deixo a pele um pouco mais lisinha, né? Aqui, ó. Certo? Ok? Agora, depois temos aqui o HD Retoning. Esse cara aqui, basicamente, ele trabalha, é bem similar ao anterior, só que você vê que ele já fez um tratamento aqui automático, por isso que eu não gosto muito, mas aqui você tem primeiro toda a parte das arestas da imagem, quer dizer, os perfis dos contornos de cada uma do, da nossa imagem, né? Aqui vocês controlam a gama, né? E claro que esse HDR Toning, ele já entra com um tratamento que não é o que a gente quer, né? Mas aqui vocês podem utilizar ele mais para efeitos, né? De texturas, de sombra, combinado com outros elementos, né? Vocês veem que temos aqui também essa curva parecida a curvatura do brilho e contraste que a gente já viu, né? Mas esse HDR Toning é mais para efeitos que vocês queiram, né? Para distorcer um pouco a imagem e criar alguns, né? Tratamentos específicos, ok? Então, quero simular aqui uma textura específica da pele, né? Eu posso utilizar esse cara aqui para gerar esses efeitos.
né? Ok? Agora temos esses 4 últimos aqui. O Desaturate, que vocês já viram no Hue Saturation, basicamente a gente está tirando informação de cor de todos os pixels, a imagem continua colorida, mas a gente tira toda essa informação, né? Depois temos o Match Color, que é um recurso bem interessante, né? Eu vou abrir aqui, vou fechar essa imagem aqui, e vou deixar aberta essa imagem e vou abrir a outra do... Vamos abrir aquela dos pinguins, né? Esse recurso é interessante, por quê? Vou colocar aqui em dividido, só para vocês terem aqui as duas imagens. Esse recurso do Match Color é bem interessante, por quê? Porque digamos que você quer fazer uma montagem, ou você está diagramando um trabalho onde as imagens e as fotografias que foram providenciadas, elas têm iluminação e ambientes cromáticos totalmente diferentes, como essas duas imagens que estão aqui. E vocês querem deixar tudo mais ou menos na mesma paleta, né? Para que visualmente, né, vocês tenham uma coerência e uma harmonia muito melhor. Então, por exemplo, eu quero que essa imagem dos pinguins ela assuma a paleta cromática da imagem da paisagem, ok? Então, para isso que temos esse recurso aqui do Match Color, né? E vocês vão ver que também está presente nas camadas. Eu vou ensinar como fazer nas camadas também. Então, aqui, vamos entrar aqui em Match Color e vai abrir essa janelinha aqui. Vou deixar no meio aqui para vocês verem, né? Eu vou selecionar a imagem do pinguim, que é a que eu quero modificar, e vou entrar aqui em Match Color, né? Observem que ele já reconheceu a imagem aqui. Agora eu tenho que falar para o Photoshop a partir de quem será a fonte de referência que vai mudar a paleta de cores da minha imagem. E eu vou escolher aqui, nesse campo Source, a imagem da paisagem, ok? Então, observem que automaticamente eu consegui transmitir todo o universo cromático dessa paleta aqui para a imagem que eu tenho dos pinguins, ok? Pode ser que, dependendo da iluminação, do tipo de imagem que você tem, não fique tão perfeito. Para isso, você tem esse campo aqui, onde vocês podem aumentar a iluminação, né? Mudar a intensidade, né? Se vocês querem mais saturado, menos saturado. Ou se vocês querem ir para o original, né? Então, observem que já ficou exatamente com a mesma paleta da imagem que eu tenho desse lado. Ok? Entendido isso aí? Tudo bem? Depois temos aqui o Replace Color. Esse Replace Color ele é bem interessante, porque você pode mudar, alterar cores específicas da imagem. Vamos selecionar esse comando aqui, Image. Observe que quando você seleciona aqui Image, aqui em cima temos os conta-gotas, né? Que o primeiro já vem habilitado por padrão, significa que eu posso escolher uma cor aqui específica da minha imagem, né? Por exemplo, eu vou escolher esse amarelo aqui, né? Ele já reconhece o tom do amarelo e aqui eu posso mudar, ó, especificamente só aquela tonalidade, colocar aqui, aumentar para ter um espectro maior. Observem que eu quero amarelo, agora eu posso mudar aqui diretamente dentro da minha imagem, ó. Eu posso saturar, tirar a saturação, e ele está trabalhando especificamente naqueles pixels que tem só essa informação do amarelo, ok? Então é bem interessante isso aqui, né? Então eu posso escolher mais de um. Agora com o conta-gotas esse aqui demais, eu posso escolher outro tom. Vou escolher esse tom de azul aqui,
né? E a partir daí, observem que eu já posso mudar até a tonalidade aqui, ó, certo? Que ele está trabalhando especificamente naquela cor que eu escolhi, certo? Então, é um recurso bem interessante que vocês podem também ter aí. Observe que vocês têm um controle específico, né, dos pixels que tem aquela informação de cor, certo? Tudo bem? E por último, tem esse Equalize, que ele basicamente, o que ele faz? Ele faz uma varredura automática, faz um cálculo matemático aí da imagem e tenta equalizar da melhor maneira possível, né? Toda a parte de iluminação. Né? Observem, por exemplo, que essa é uma imagem que tinha bastante iluminação, porque foi feita em exteriores, né? Tem um sol forte. Observe que quando o Photoshop equaliza, ele tenta dar uma rebaixada, né? E deixa a luz, digamos, um pouco mais real do que aquela luz tão intensa, né? Da foto original, ok? Sabem que aí, originalmente, os pixels mais iluminados, eles estão bem estourados, né? Então, quando você equaliza ele, você vê que ele dá uma rebaixada e deixa a imagem muito mais homogênea, ok? Beleza? Dúvidas até aqui? Então, vamos ver como é que se comportam muitos desses ajustes dentro do painel de camadas. Vamos abrir aqui o painel de camadas, Window Layers, né? Lembrando que as camadas, pessoal, funcionam muito parecido com o Illustrator, sendo diferente, a única diferença que tem é que aqui no Photoshop, uma camada equivale a um objeto em específico. No caso do Illustrator, você pode ter vários objetos numa camada só, ok? No Photoshop, não. Cada camada, ela pertence a um objeto específico, né? E aqui no painel de camadas, vamos entrar aqui nas opções do painel para deixar aumentar a visualização e deixar mais fácil aqui para vocês, né? Ok? Então, observe que quando a gente abre uma imagem, uma foto, ela vem chapada. Observe que tem um cadeadinho aqui do lado direito, significa que essa imagem não é uma camada, eu não consigo mexer nela, ok? Para converter essa imagem a camada, é só clicar aí no cadeado, né? E observem que agora sim eu consigo movimentar a minha imagem, né? Ela está separada do canvas, né? Então, o canvas permanece e a camada, o objeto camada, eu consigo movimentar, né? Uma das vantagens do Photoshop é que você pode alternar, né, entre vários arquivos, né, para você passar uma camada para outro arquivo. Então, por exemplo, eu estou aqui com esse arquivo, eu posso trazer e arrastando essa camada, vir para cá para os pinguins e soltar aqui, que eu já tenho outra camada, né? Observem que já é só arrastar com a ferramenta de seleção, arrasta essa imagem para cima desse arquivo e já tenho aqui duas camadas, ok? Outra forma seria importar, né? Vamos aqui em Place, né? Trazer outros objetos de camada, né? Observem que já tenho três, então essa seria outra forma, né? Outra forma seria vocês abrirem um Explorer e arrastar o arquivo para cá dentro. Para aumentar a visualização do thumbnail, quer dizer, do detalhe aqui no painel, você entra aqui no menu do painel de camadas, aqui em Panel Options, você tem a opção de alterar
como vai se comportar essa visualização. Eu deixei maior aqui para vocês, para facilitar a visualização de vocês. Ok? Uma coisa importante, vocês viram que a camada que eu trouxe por último, ela tem um iconezinho aqui do lado direito, significa que ela veio importada como um objeto inteligente. Né? Hoje não vamos trabalhar com isso, mas é só para explicar para vocês que o objeto inteligente é muito interessante, é um recurso bem utilizado hoje em dia no Photoshop, porque ele economiza muito espaço dentro do painel de camadas, porque você pode ter, é como se fosse um arquivo dentro do próprio arquivo do Photoshop. Você pode ter vários projetinhos dentro de um objeto inteligente, né? E ele virar somente uma camada. Só que dentro dele você pode ter todo um projeto com várias camadas, vários efeitos. A gente vai chegar nesse ponto, né? Se vocês querem importar uma imagem ou um objeto sem que ele seja um objeto inteligente, você entra nas preferências, né? E aqui em General, né? Observem que ele está habilitado aqui. Sempre que você importa um objeto, ele vai criar, né? Sempre que você importa uma foto, um objeto, ele vira um objeto inteligente. Então, se você desabilita isso aqui, você importa outra imagem, né? Vocês vão ver que já não vai acontecer, né? Por exemplo, vou trazer de novo essa imagem aqui. Né? Você vê que já veio como uma camada, né, sem ser objeto inteligente. Ok? Tudo bem? Para manipular as camadas, é igual que no Illustrator, vocês têm aqui uma pilha e vocês podem reorganizar essa pilha. Né? Quem ficar por cima é quem vai estar na frente, mais perto do nosso olhar. Né? Ok? Então, quem ficar na parte superior é quem está na frente do nosso olhar. Para apagar as camadas, é só selecionar e pressionar Delete ou simplesmente aqui na lixeirinha que fica aqui embaixo, no canto inferior direito. Né? Hoje não vamos trabalhar tudo referente a camadas, eu só quero mostrar para vocês a parte de ajustes de imagem. Né? Os mesmos ajustes que a gente viu aqui para imagens chapadas, background, a gente tem aqui dentro do painel de camadas, né? Vou trazer para cá, para facilitar a visualização, né? A gente tem aqui embaixo, nesse botãozinho aqui do meio, praticamente a mesma lista que a gente viu anteriormente, só que aqui oferece a opção de você trabalhar com camadas de ajuste. Qual a vantagem de uma camada de ajuste? Basicamente, é uma camada que você cria de maneira virtual, quer dizer, um efeito virtual que vai ficar por cima da camada onde você está posicionado, e ele vai aplicar esse efeito a essa camada sem prejudicar o original, sem prejudicar a imagem original que está presente na camada. Né? Por exemplo, eu estou aqui na primeira camada, que é a camada dos pinguins. Né? Vamos escolher aqui a opção inserir uma nova camada de ajuste do tipo Color. Né? Observem que automaticamente ele seleciona a cor que está aqui na cor frontal da barra de ferramentas, né, que já estava aqui, e cria uma nova camada por cima das outras camadas, ou da camada onde eu estava posicionado. Né? A partir de aí eu posso mudar a cor dessa camada de ajuste, né? E depois eu tenho a opção de mudar os modos de mesclagem. São os mesmos modos de mesclagem que estão no menu de transparência do Illustrator, né? Então, eu posso utilizar essa camada de ajuste para modificar essa tonalidade. Observem que ele está mudando somente de maneira virtual. Por quê? Porque se eu desabilito, observem que a minha imagem continua com as mesmas propriedades originais dela. Né? Significa que eu só estou colocando por cima essa camada de ajuste que está alterando visualmente os parâmetros das imagens que estão por baixo. Né? Agora, tem um detalhe interessante que o Photoshop permite, e é que você, observem que se eu oculto aqui a camada dos pinguins, ele está aplicando esse efeito a todas as camadas que estão por baixo. Né? Mas vamos supor que eu quero somente aplicar isso à imagem dos pinguins, né? E que as outras imagens não sofram com essa camada de ajuste. Para isso, vocês vão pressionar a tecla Alt
e colocar o cursor entre as duas camadas. Né? Observem que vai aparecer uma setinha. E nesse caso é só clicar, né? Observem que agora, né, se eu desabilito aqui os pinguins, né, as outras camadas não sofreram o ajuste, né, dessa camada de ajuste. Significa que eu só estou aplicando esse ajuste a essa primeira camada aqui. Se eu movimento aqui a camada dos pinguins, né, ok? Sabem que eu estou somente aplicando o ajuste à camada dos pinguins, né? Se eu desabilito aqui a visualização, as outras camadas continuam igual, certo? Então, eu posso criar camadas de ajuste para cada camada em específico, certo? Então, por exemplo, eu vou criar uma camada de ajuste aqui para essa segunda camada. Vou criar agora um gradiente, né? Observem que ele está pegando somente a imagem que está por baixo, né? Escolher um gradiente aqui. Vou mudar aqui o módulo de mesclagem. E vou pressionar a Alt e clicar aqui. Para quê? Para que ela só faça esse ajuste nessa camada aqui. Se eu desabilito ela, observem que a que está por trás continua exatamente igual, né? Então, essa é a grande vantagem das camadas de ajuste. Você pode criar quantas camadas de ajuste vocês queiram, né? E atribuir especificamente aquelas camadas que vocês desejam dentro do conjunto que está no painel. Correto? Eu vou repetir essa aí para vocês entenderem, né? Eu vou diminuir aqui o tamanho das camadas para que fique mais fácil entender esse processo, né? Vou diminuir aqui as camadas. Uma coisa importante, pessoal, que ajuda a trabalhar com camadas, é aqui no menu de controle, habilitar essa opção Auto Select, né? Aqui, ó, Auto Select, e aqui escolha Layer, né? Por quê? Porque aí é só clicar em cima da camada que você quer, que você já seleciona ela como se fosse um objeto, né? Se não tiver isso habilitado aqui, vocês vão ter que selecionar via painel, ok? Tudo bem? Então, vou mostrar essa parte aqui das camadas de ajuste para vocês entenderem. Eu separei elas para vocês verem com maior facilidade. Eu vou criar de novo aqui uma camada de levels, né? Uma camada de ajuste de levels. Observem que automaticamente vai aparecer, né, a camada de ajuste aqui, e aqui eu já posso modificar os levels. Observem que aqui eu estou fazendo isso para todas as camadas, ok? Né? Agora, se eu venho aqui no painel de camadas e pressiono Alt e habilito isso aqui, ela só vai fazer essa alteração para a camada dos pinguins, que é aquela que eu atribuí o ajuste, tá vendo? Então, eu só estou controlando a camada dos pinguins, e as outras permanecem invariáveis, ok? Então, posso fazer isso com esse aqui, por exemplo. Crio uma nova Professor, camada. Sim. um exemplo bom disso daí é esse clip mask, né, que você usa. É, quando, por exemplo, eu estou fazendo um desenho, eu desenho uma bola. Aí eu quero desenhar uma sombra em cima dessa bola. Aí se eu uso essa camada com clip mask, o meu traço da sombra vai ficar só por cima da bola. Também. Só que aqui Você não, entendeu? esse aqui não, só que aqui não é um clip mask. Isso aqui é uma camada de ajuste, que é diferente. Não, não, não. Eu falei O esse clip, comandinho com, que você apertou para ela ficar com essa setinha. não, é claro, para criar um clip mask é o mesmo princípio também. Isso a gente vai ver depois, né? Para você conseguir colocar conteúdos dentro de uma camada, né? É bem interessante também. Então, por exemplo, vamos ver outros comandos aqui. Vou criar uma camada de ajuste de Hue Saturation, né? Em cima dessas duas. Tá vendo que está em cima das duas? Se eu modifico aqui, ele está pegando as duas camadas que estão por baixo, certo?
Mas eu quero que faça só, por exemplo, na camada essa aqui. Aí pressiono Alt, coloco o cursor entre as duas e coloco. Agora a camada de ajuste está somente atrelada a essa camada aqui. Né? Mesmo que eu ocultar ela, observem que aqui essa outra paisagem não fica afetada. Certo? Entendido? Então, vocês podem ter mais de uma camada de ajuste para camadas específicas. Então, eu posso ter outra camada de ajuste aqui para essa primeira camada aqui, ó. Se eu quiser aqui um photo filter, observem que ele já fica atrelado exatamente a essa primeira camada aqui, né? Então, eu vou mudar aqui, observem que eu estou mudando só nos pinguins, né? As outras camadas, mesmo estando por baixo, elas não ficam afetadas, ok? Então, tem vários recursos interessantes aqui que dá para fazer com camadas de ajustes. Por exemplo, eu vou ocultar essas duas camadas aqui e vou ficar com essa aqui. Vamos supor que eu quero fazer um duotone disso aqui, né? Utilizando camadas de ajuste. Eu posso criar aqui, por exemplo, um solid color, eu vou deixar ele vermelho, e vou criar mais um com amarelo, por exemplo. Né? Observe que quando a gente cria as camadas de ajuste, tem dois momentos. O momento aqui do lado esquerdo, que é o preenchimento da cor. Né? Se eu clico, dois cliques aqui, eu posso vir aqui mudar esse tom aqui. Né? E tem o lado direito, que é esse quadrado branco aqui, que é uma máscara. Né? E dentro dessa máscara, eu poderia mexer. Né? Eu poderia fazer coisas. Hoje não vamos trabalhar com máscara, mas eu vou utilizar o recurso de camada de ajuste para ensinar para vocês como fazer isso, né? Um duotone utilizando camada de ajuste para modificar essa imagem aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa máscara aqui do lado direito, eu vou entrar aqui em Image, aplicar imagem, né? Já vamos aprendendo alguns recursos. Observem que aqui ele pergunta, bom, a fonte minha é o Pinguins, que é a imagem que está aqui nessa camada, né? E aqui no Layer, ele me oferece várias opções para eu mesclar. Né? O que eu vou falar para ele? Não, eu quero mesclar com a cor que está por baixo. Certo? Color aqui, deixa eu colocar aqui Layers 0. Né? Então, observem que eu já estou mesclando com a camada e simultaneamente eu já estou fazendo o... Né? Vou pegar aqui... Né? Eu já estou fazendo o duotone dessa imagem, né? Utilizando camadas de ajuste, certo? Então, dá para fazer muita coisa utilizando o recurso do camada de ajuste e a grande sacada é que você não altera a sua imagem original, né? Você só tem camadas separadas que você pode apagar simultaneamente, né? Vocês podem mudar aqui os modos de mesclagem, vocês já podem ir trabalhando com o que vocês já conhecem, né? Então, eu fiz aqui um ajuste só para a camada dos pinguins, né? Então, é bem interessante isso aqui. Observem que temos várias opções aqui de camada de ajuste, todas aquelas que já vimos anteriormente, a gente pode utilizar aqui. Né? Eu posso, por exemplo, ter essa daqui de texturas, né? Padronagem, né? Então, eu já posso colocar aqui só para os pinguins, né? E aqui eu posso mudar o modo de mesclagem para trabalhar em função dessa imagem, certo? Então, dá para fazer muita coisa com coisas simples, né? Para quem gosta de ilustração digital, esse aqui é um recurso muito forte, muito interessante, né? Vocês podem ter mais de uma camada de ajuste especificada para cada uma das camadas que você quer, né? Então, eu posso ter outras aqui, por exemplo, de colocar aqui vibração, né? Colocar aqui mais saturado, ó. Ok?
Então, observe que eu posso acrescentar aqui quantas camadas de ajuste eu quiser para cada uma das minhas imagens, certo? Então, é muito fácil trabalhar com isso aqui, né? Que basicamente é uma reprodução do que a gente já viu nesse conjunto de ajustes, ok? Dúvidas? Pessoal, aqui na nossa pasta, eu estou deixando para vocês 3 tutoriais muito bons, né? Eles estão em inglês, mas vale a pena porque realmente as melhores videoaulas quase sempre são em inglês, então, mas dá para entender tranquilo. Eu estou deixando esses 3 tutoriais que são bem mais aprofundados em função do tempo que a gente tem, né, que é mais curto, mas são tutoriais bem tranquilos, duram 20, meia hora cada um. Vale a pena vocês acompanharem, porque eles detalham muito bem toda essa parte de usabilidade das camadas de ajustes, né? Eu recomendo para vocês darem uma acompanhar esses tutoriais para vocês aprofundarem muito mais esses conhecimentos, ok?